Gente, preparei uma aula para a gente rever, para relembrar bem, para ficar certinho, regra de 3, tá? Lembrando, por que a gente chama de regra de 3? Porque a gente tem 4 valores, 3 que a gente conhece, 1 que a gente desconhece e que a gente consegue encontrar utilizando, então, a tal da regra de 3. Então, vamos lá. Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando-se essa área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Então, pode perceber que nós temos 3 valores conhecidos, queremos encontrar um quarto valor que é desconhecido. Então, primeiro a gente monta a nossa tabelinha, dizendo que com uma lancha com uma área de absorção de 1,2 metros, ela está produzindo 400 watts por hora. Então, se a gente aumentar essa área de absorção dos raios solares para 1,5 metros, quantos watts ela vai conseguir produzir por hora? Se nós montarmos essa tabelinha, a partir daí, agora é só fazer o produto cruzado, ou seja, multiplicar as nossas informações em X. Montando uma equaçãozinha, onde 1,2 está multiplicando X, que é 1,2x, e 1,5 está multiplicando 400. 1,2x igual a 1,5 vezes 400 dá 600. Então, 1,2x é 600. Tá, mas nós não queremos o valor de 600. Nós não queremos o valor de 1,2x, a gente quer o valor de 1x. Então, esse 1,2 que multiplicava o x, nós vamos passar ele para cá dividindo. E nós vamos ter 600 dividido por 1,2, que resulta em 500 watts por hora. Então, né, a respostinha aqui, onde havia as alternativas, de 500 watts por hora. Aumenta, então, a capacidade de produção desta lancha em 100 watts por hora, né? Ela antes produzia 400, agora passa a produzir 500. Então, 100 watts a mais ela consegue produzir por hora. Ok, vamos para o número 2. Um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora, faz um determinado percurso em 3 horas. Vou só deixar destacadinho já aqui, ó, as informações que a gente recebe. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 480 km por hora? Ok, vamos lá, montando então a tabelinha para a gente poder resolver. Quando o trem está a uma velocidade de 400 por hora, ele leva 3 horas para fazer um determinado percurso. Se ele estivesse a uma velocidade de 480 por hora, quanto tempo ele levaria para fazer esse percurso? Bom, quanto mais rápido ele anda, menos tempo ele precisa. Então, isso aqui é uma atividade, é uma grandeza inversamente proporcional. Quando uma aumenta, a outra diminui. Se ela é inversamente proporcional, então a gente vem aqui agora e inverte uma das colunas da nossa tabela, certo? E depois de inverter, então sim, a gente faz produto cruzado, em que a gente fica agora aqui então com 480 vezes x e 3 vezes 400. 480x igual a 1.200, mas nós queremos o valor de apenas 1x, x igual a 2,5 horas. Então, nós temos aí, né, que quando nós temos x igual a 1.200 dividido por 480, x é igual a 2,5 horas. Ou 2 horas e meia, né? 2,5 é o mesmo que 2 horas e meia. Ou seja, se o nosso trem passar a andar a 480 km por hora, ele chegará no seu destino em 2 horas e meia. Nós aumentamos a grandeza velocidade e a grandeza tempo diminuiu. Por isso dizemos que são duas grandezas inversamente proporcionais.
Por isso, a gente constrói a segunda tabelinha, onde a gente inverte uma das colunas. Ok? Número 3, queridos. Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e do mesmo preço? O prof já destacou os 3 valores conhecidos que nós temos. Agora, monta a tabelinha, monta a equação e resolve esse exercício. Vai lá. Olha só, pega como exemplo esse exercício que a gente vai fazer agora. A Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$120. Se ela aumentar o número de camisetas que ela vai comprar, como é o caso aqui, vai aumentar para 5 camisetas, ela vai pagar mais caro ou mais barato? Se o número de camisetas aumenta e o custo, o preço também aumenta, a gente diz que é diretamente proporcional, porque uma grandeza aumenta e a outra também aumenta. Então, é diretamente proporcional. No caso anterior, quanto mais rápido o trem andava, quanto maior a velocidade do trem, o tempo de viagem diminuía. Então, quando uma coisa aumenta e a outra diminui, aí a gente diz que é inversamente proporcional. Então, o truquezinho para saber é esse. Quando as duas grandezas aumentam juntas, se uma aumenta, a outra também aumenta, então é diretamente proporcional. Mas quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, então é inversamente proporcional. Beleza, gente? Vamos resolver essa aqui? Olha só, se a Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$120, quando ela comprar 5 camisetas do mesmo tipo e mesmo preço, ela pagará X reais, um valor que a gente ainda não sabe quanto. Como a gente percebe que ele é diretamente proporcional, né? Quanto mais camisetas comprar, mais dinheiro vai pagar. Então, é só nós fazer direto agora aqui o produto cruzado. Então, 3 vezes X, que dá 3x, e 5 vezes 120. 5 vezes 120 é 600, 3x igual a 600. Mas a gente quer o valor de apenas 1x, então x é igual a 600 dividido por 3, x é igual a R$200. Então, quando ela compra 3 camisetas, ela paga 120. Quando ela compra 5 camisetas, ela paga R$200. E esse aqui é um que é até bem fácil da gente comprovar, porque olha só, 120 dividido por 3, se a gente pensar dessa maneira, dá R$40 cada camiseta. Então, 40 vezes 5, a gente comprova aí que dá R$200 mesmo cada camiseta. Não tem nem como ter dúvida da resposta, de forma alguma. Beleza, vamos lá para número 4, então. Uma equipe de operários, trabalhando 8 horas por dia, realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas, ou seja, se eles trabalharem menos tempo, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Gente, se você está trabalhando 8 horas por dia, consegue fazer uma tarefa em 20 dias. Se você diminui o teu tempo de trabalho para 5 horas por dia, você vai levar mais ou menos tempo para fazer o mesmo trabalho? É importante analisar isso para saber se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Pensa, estou trabalhando 8 horas por dia e em 20 dias vou terminar o trabalho. Só que agora vem alguém e diz que eu não posso mais trabalhar 8 horas por dia, já que é uma equipe de operários, vamos dizer que foi o chefe deles, né? O chefe deles vem e diz, não, a partir de hoje vocês vão trabalhar 5 horas por dia aqui nessa obra. Será que eles vão terminar em mais tempo ou em menos tempo do que 20? Se vai diminuir o tempo que eles vão trabalhar, o tempo por dia, vai aumentar o número de dias que eles terão que ficar lá trabalhando até terminar esse serviço. Então, se o número de horas diminui, o número de dias aumenta, nós temos enquanto uma grandeza diminui, a outra grandeza aumenta. Então, elas são inversamente proporcionais. Então, você vai ter que construir a tabelinha e depois inverter uma coluna da tabelinha. Beleza, gente? Então, vamos lá. Arrumando nossa tabelinha, ó. Se trabalhar 8 horas por dia, leva 20 dias para terminar o serviço.
Então, trabalhando 5 horas por dia, levará quantos dias para terminar o serviço? Como a gente percebe que é inversamente proporcional, já que à medida que diminui o tempo, o número de horas por dia aumentará o número de dias. Então, enquanto uma diminui, a outra cresce, a gente inverte uma das colunas da tabela. E então, resolve com o produto cruzado, como a gente faz nas demais situações. 5 vezes x dá 5x e 8 vezes 20 dá 160. Bom, mas nós queremos o valor de apenas 1x, então 160 dividido por 5. E isso dá 32 dias. Então, enquanto eles trabalhavam 8 horas por dia, eles terminariam a obra em 20 dias. Mas, se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas, eles levarão 32 dias para terminar a mesma obra. Beleza? Vamos para número 5. Para fazer 16 calças, gastamos 24 metros de tecido. Quanto gastaremos para fazer 10 calças? Bem tranquilinho. Pensa uma coisa, quanto mais calças eu fizer, mais metros de tecidos eu vou usar. Quanto menos calças eu fizer, menos metros de tecido eu vou usar. Então, à medida que uma grandeza cresce, a outra também cresce. À medida que uma diminui, a outra também diminui. Então, é diretamente proporcional. Agora, monta a tabelinha, transforma em equação e resolve essa regrinha de 3 aí. Então, vamos lá, vamos resolver essa aqui. Vamos montar a nossa tabelinha. Quando nós fazemos 16 calças, gastamos 24 metros de tecido. Então, quando fizermos 10 calças, quantos metros nós gastaremos? Bom, como são grandezas diretamente proporcionais, a gente já pode fazer o produto cruzado. Nós vamos ter ali 16 vezes x e 10 vezes 24. 16 vezes x dará o próprio 16x e 10 vezes 24, 240. Como nós queremos o resultado de apenas 1x, nós dividimos 240 por 16 e encontramos que serão utilizados 15 metros quando for fazer apenas 10 calças. Ok? Número 6, então. 8 caminhões-pipa de mesma capacidade foram contratados para encher completamente 12 reservatórios de água de um condomínio, também com capacidades iguais. Como 2 caminhões quebraram antes de chegar ao seu destino, os que restaram encheram completamente quantos reservatórios? É aqui no início, né? 8 caminhões. Então, 8 caminhões encheriam 12 reservatórios. Mas 2 caminhões quebraram no caminho, então chegaram apenas 6 até o condomínio. E esses 6 caminhões encheram quantos reservatórios? Quanto mais caminhões, mais reservatórios a gente consegue encher. Quanto menos caminhões, menos reservatórios a gente enche. Então, elas são diretamente proporcionais. Vamos lá, então. Vamos montar nossa tabelinha. 8 caminhões estava previsto para encher 12 reservatórios. Só que 2 caminhões quebraram e vieram apenas 6 caminhões. E daí nós queremos saber quantos reservatórios esses 6 caminhões conseguem encher. Vamos fazer o produto cruzado. 8 vezes x e 6 vezes 12. Dá 8x igual a 72. Ou seja, x será igual a 72 dividido por 8. X será igual a 9 reservatórios. Então, resposta correta das alternativas aqui presentes, a última, onde diz que a gente consegue encher até 9 reservatórios.